olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, seja muito bem-vindo à sala. Nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, especificamente agora no livro de Atos. Você é sempre o nosso convidado, é sempre um prazer estar aqui com você fazendo essas meditações naquilo que o Senhor deixou para nós. Amém. Não é lá? Vamos lá então, né, Andresa? Vamos lá, antes da gente começar, eu quero te lembrar de você não deixar de dar o seu joinha ali, o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas para que elas possam também, juntamente conosco, estarem meditando na palavra de Deus, tá bem? Vamos lá então? Então, nós fazendo uma recapitulação aqui do que nós vimos na semana passada, a gente teve então ali, a gente entrou mesmo ali no capítulo primeiro do livro de Atos, né? Falamos ali sobre a sua autoria, Lucas. Dissemos a você o quanto é importante que juntamente, ou até antes de ler o livro de Atos, você deve ler também o Evangelho de Lucas, né, para que você entenda. O livro de Atos é meio como que fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. E a gente viu ali, né, Lucas começar os seus relatos, contando das coisas que Jesus começou a fazer e que agora continuou a fazer através dos seus discípulos, mediante o Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar aqui nessa leitura e nessa meditação aqui do que Lucas está nos ensinando. E uma coisa muito importante que ficou para nós ali na semana passada foi essa ordem de Jesus aos discípulos, né? Que eles, o porquê dessa ordem, de aguardarem ali a promessa se cumprir, né? A descida do Espírito Santo. Eles precisavam ser revestidos de poder. E isso fala muito para nós, enquanto nós não podemos fazer nada se não for por intermédio do Espírito Santo, né? De nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo nos trazer do entendimento, nos trazendo revelação da sua palavra, do Espírito Santo convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, né? Então todos nós, não era só para aquele grupo que se encontrava ali no cenáculo, né? Não era só para aquelas pessoas, para nós hoje, nós necessitamos, se nós queremos dar testemunho daquilo que o Senhor faz na nossa vida, já fez na nossa vida, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para isso. Amém. Vamos lá então? Vamos lá então, André. Vamos dar sequência aqui, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Vamos começar a leitura aqui então a partir do verso 9. Atos 1, verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Em primeiro lugar, né, Andressa, ele deixou bem claro o que seriam os próximos passos para os discípulos, né? Antes de subir aos céus. E assim ele foi levado... Deu a ordem, né, do que eles deveriam fazer. Do que eles deveriam fazer, da forma que deveriam fazer, né? E aí foi levado para o céu, né? E o interessante, Andresa, é nesse detalhe de que vieram os 2 anjos ali, né? Para falar com eles, né? Porque seguramente eles devem ter ficado assim, imagino eu, né? Imagina como que eu ficaria vendo Cristo subindo aos céus, né? Eu me coloco no lugar dele, eu acho que eu ficaria ali babando, né? De meu, o que está acontecendo, né? Nem imagino qual seria a minha reação. Eu não tenho, eu fico assim pensando. Mas aqui, gente, é uma coisa muito interessante, Andresa, que é o que na verdade os anjos vieram fazer, né? Eles vieram, vamos devolver o foco para eles, sabe? Porque eu imagino assim, muitas vezes a gente
está em Cristo, está com Cristo, mas a gente está viajando realmente, sabe? Sabe aquele momento que a gente fica viajando, que a gente fica só nas alturas, fora da terra, E não sabe? era fácil disso, não era difícil disso Não era acontecer difícil de diante dessa acontecendo cena, ali. né? Exatamente. Mas ali a gente crê muito que os discípulos não, os anjos, né? Eles vieram exatamente para fazer isso. Voltar eles para o foco, né? Voltar eles para o foco. Jesus foi levado, ele vai vir, ele falou tudo para eles, né? Eles falaram tudo para eles, então se preparem. Mas agora chegou a hora de nós esperarmos, vamos esperá-lo, né? Mas vamos executar a sua obra. O que ele deixou para nós, né? A primeira coisa que ele deixou para nós, vamos voltar para Jerusalém, né? Vamos voltar para Jerusalém, vamos se reunir com o nosso povo e vamos se preparar para levar a palavra a toda a criatura, né? Ou seja, né, Jesus ascendeu, né, voltou para o céu, está à direita de Deus Pai, de lá ele está intercedendo pela sua igreja, ele conduz a história, né, o destino da história, né, Deus não permite nada, ele determina todas as coisas, a história só existe porque ele determinou que seria assim, né, não é um conhecimento futuro que ele tem, mas ele é o futuro, né, é ele que sabe todas as coisas e um dia ele voltará para buscar a sua igreja, mas ele nos deixa aqui, ele deixou ali, nesse momento específico ali, aquelas pessoas, ele deixou uma ordem, né, que precisava ser obedecida, né? Então agora que essas pessoas aqui nasceram de novo, eles precisavam obedecer uma ordem, né? Essa é a nossa vida com Jesus. Nós precisamos obedecer aquilo que o Larry falou, né? Às vezes a gente fica viajando, Sim. Fica fora do foco, né? Conhecemos a Jesus e fica lá. Imagina se a gente soubesse, né? Nós vimos lá atrás em tudo que ele falou, né? Que nós não iríamos saber nem a hora, nem o momento, nada, né? Então imagina se esse povo, André, você ficasse ali delirando aquelas nuvens e olhando, e nós hoje, né? Estivéssemos esperando, não, olha, amanhã vai vir, não. Ele já deixou, determinou, né? Determinou que vinha o Espírito Santo, beleza, agora vamos subir o nosso compromisso. O nosso compromisso é pregar o Evangelho, executar a obra que ele mandou que a gente fizesse. Né? Que exatamente. Eles ficassem lá naquele lugar, no tempo até que a promessa se cumprisse. Sim. Quantas vezes nós conhecemos ao Senhor, somos novas criaturas, mas a gente sequer conhece o que Deus deixou para nós, né? A gente sequer conhece o que está aqui na palavra de Deus e muito menos obedece. Ou quando conhece, nem sequer obedece, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer é essa obediência, né? Porque a gente tem que ter a certeza no nosso coração que Deus, que da mesma forma que ele, né? Como os anjos ali disseram para eles ali, da mesma forma que Volta Jesus subiu, ele vai voltar, né? Visível, todos vão ver, todo olho verá, né? Tudo, mas existe algo a se viver enquanto nós estamos aqui. Existe um padrão, vamos dizer assim, né? Algo a se buscar. Nós precisamos obedecer a esse Deus que nós dizemos que seguimos, a esse Jesus que nós dizemos que nos deu uma nova vida. É isso que a gente vai ver os discípulos fazerem aqui agora na continuação, né, Larry? Vamos lá. Quer que eu leia o texto? Então, Quero. Verso 2. Então eles voltaram para Jerusalém. Verso 12, perdão. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Já a primeira coisa que eles fizeram foi obedecer, né, André? Exatamente o que você falou, né? Eles já obedeceram, eles voltaram para o monte. Jesus, foi a primeira coisa que ele falou para eles, né? Voltem para Jerusalém, que é de lá que vai vir, né? É lá que vai descer o Espírito Santo sobre esse povo, sobre todos vocês, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, né, amor? Amor, né, Andressa? A primeira coisa que eles fizeram.
E aí Lucas começa a dar as informações do que os apóstolos começaram a fazer, né, Andressa? Começando a fazer. Após a ascensão de Jesus, o que vamos ter que fazer, como vai ter que fazer, começaram a conversar. Né? Mas principalmente, não sei se você viu ali no final, todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, da mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Primeira coisa que eles fizeram, oração. Oração. Então, eu vejo assim, sabe, eu vejo que é a primeira coisa. É a primeira coisa que a gente faz. Antes de a gente fazer, antes de a gente assinar o papel, antes de você buscar, antes de qualquer coisa, a primeira coisa, Jesus nos ensina, é orar. Vamos orar. É esse negócio que o Senhor quer que eu faça? Ora primeiro. Coloca na mão do Senhor. Vamos ver um exemplo logo aqui na frente sobre isso, né? Ora, coloca na presença de Deus. É isso. E aí sim começa a fazer as coisas, né? Mas em primeiro lugar colocar na presença do Pai. Foi isso que ele nos ensinou, né? E os discípulos, em obediência, a primeira coisa que eles começaram a fazer. Qual o primeiro ato da primeira igreja, da igreja primitiva? A obediência. A obediência. Obedecem todos eles, né? E voltam e vão para o lugar onde Jesus disse para eles ficarem, e eles estão ali naquele lugar. Eu até separei aqui como Deus é um Deus de detalhes, né? Eles voltam para esse lugar, eles voltam para o cenáculo. Lembra-se, foi lá que houve a última ceia antes de Jesus ser preso e crucificado. Então eles voltam para aquele mesmo lugar ali, o mesmo lugar onde eles haviam recebido a promessa de Jesus. É um lugar onde eles vão voltar agora e em oração buscar pelo Espírito Santo. É nesse lugar que Jesus orou pelos discípulos, e agora vai ser nesse lugar que os discípulos vão estar orando pelo derramamento do Espírito. E eu vejo também, Andressa, assim, que eles entenderam, eles começaram a entender que a oração dá o acesso ao Pai, entende? Eles entenderam que a primeira coisa... Eles viram Jesus fazendo esses 3 anos o que mais ele fazia, né? O acesso ao Pai era através da oração. E eu vejo aqui, como os discípulos voltaram lá e começaram a orar, gente, eles estavam lá com quase 120 pessoas, né? E todo mundo unido em oração, né? Ou seja, é a única forma que nós temos de acessar o Pai. O acesso, o WhatsApp do Pai, Andresa, é a oração. A oração. Como a igreja, ela precisa estar unida. Unida. Né? Como as coisas acontecem todas as vezes, na comunhão. Exatamente. Todas as vezes que nós enfrentamos problemas na nossa igreja, que nós enfrentamos problemas nas nossas famílias, quando nós nos unimos em oração, Andresa, as coisas acontecem, sabe? Quando nós nos unimos em oração, todo mundo na mesma direção, todo mundo na mesma oração, as coisas acontecem. Deus fala com a gente. E é essa forma de nós acessarmos o Pai. Esse é interessante, Larry, a gente dizer assim, né? Como é importante a forma com que essas pessoas estavam juntas ali, né? Primeiro, assim, uma coisa a título de curiosidade, assim, né? Para a lei judaica, era necessário, no mínimo, um grupo de 120 pessoas para que fosse considerado, para você poder estabelecer uma comunidade, por exemplo, né? Então, ali existia esse número de pessoas ali naquele lugar, né? E você vê a relação. Estava ali naquele lugar Pedro, a mãe de Jesus estava naquele lugar, os irmãos de Jesus estavam ali, mas você não vê nenhum relato de uma questão de hierarquia, por exemplo. Entendeu? Ninguém ali estava se achando melhor que o outro, ou que estivesse numa posição diferenciada de uma outra pessoa. Não, eles estavam juntos orando. Repare que Lucas coloca ali na mesma lista, né, os discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos. Essa primeira igreja, olha como a gente tem que voltar aqui para o livro de Atos, para essa igreja primitiva, para entender o que é ser igreja. O que é ser o corpo de Cristo. Todos somos ali, somos partes
parte de um mesmo corpo, nós temos o mesmo valor, né? A mesma medida. É claro que cada um tem funções diferentes, mas não existia, você vai olhar que nessa igreja aqui, esse momento que eles estão ali, não existia um maior ou um menor, né? Exatamente. Todos ali fazem parte da igreja de Jesus. O negócio deles é do corpo de Cristo, né? Tinha a mãe, tinha o Pedro, tinha todo mundo ali, né? Que poderiam ter vamos dizer assim, eu sou a mãe de Jesus, então eu vou tocar o barco aqui, né? Mas estavam todos ali eles reunidos mesmos, com o mesmo propósito, na mesma condição, né? Lembre-se que eles voltaram, a obediência dele de voltar para aquele lugar onde era um lugar perigoso para eles, né? Voltar ali, estar em Jerusalém, naquele momento, era algo perigoso para eles, né? Um risco de vida que eles tinham ali, mas todos estavam ali voltados para esse mesmo propósito, juntos, em oração. E aí você vai ver, Larry, que aqui é a última vez que Maria, mãe de Jesus, é citada, né? Depois a gente não vai ver mais falar sobre ela ali. E aí a gente vai vendo, eu tô falando isso porque quando você conhece um pouquinho da história da igreja, você vai vendo quantos erros, quantos desvios a igreja cometeu quando se começa eu acho aquilo ou eu penso aquilo. Quando você sai disso que eles estavam fazendo aqui nesse momento, unidos com o mesmo propósito, na mesma condição. Isso que essa igreja está nos ensinando aqui nesse início, estarmos unidos nesse mesmo propósito, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o livro de Atos vai nos ensinar aqui, de como ser igreja, como é a igreja de Jesus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o Larry acha, não é o que o fulano pensa, é o que a palavra de Deus diz, é vivermos isso. Eles estavam em obediência a uma palavra que Jesus disse para eles voltarem para aquele lugar, ficarem lá reunidos até que a promessa se cumprisse, né? Então é nisso que eu tenho que ficar. Pensa se Pedro levantasse lá, já faz 3 dias que a gente está aqui, nada até agora, daqui a pouco o Sinédrio vai vir aqui, os romanos vão nos pegar. Não, ninguém tem que achar nada. Foi isso, é isso que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Então nós, como corpo de Cristo, vamos estar juntos, em oração, buscando aquilo, vivendo o que a palavra de Deus nos diz para viver. Quantas vezes acontece com a gente, né? De Deus dar uma palavra, de Jesus dar uma palavra para a gente, Andressa, e a gente querer que seja imediato a resposta. E aí você não fica ali esperando como eles ficaram, né? Imagina, eles ficaram vários dias esperando, né, Andressa, o Espírito Santo, e como você falou, realmente a gente não, às vezes a gente não pensa, né? Imagina 120 pessoas reunidas naquele lugar, esperando a vinda do Espírito Santo, né? Orando o tempo todo, assim, preocupados que de repente batesse na porta ali um soldado romano que estavam atrás deles, né? Então, gente, por favor, sabe, muitas vezes quando o Espírito Santo colocou no nosso coração uma tal situação, tenha fé, tenha certeza, aguarde porque o momento certo obedeça, né? A gente chegar. Sabe quando Deus fala conosco, a gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber. A gente está vendo ali Lucas, nessa descrição das pessoas que estavam ali, está falando dos irmãos de Jesus estavam ali, né? A gente sabe que os irmãos de Jesus, pelo texto bíblico, que eles não criam em Jesus, que isso só aconteceu depois que Jesus foi crucificado, depois da ressurreição de Jesus, que esses irmãos passam a crer que ele era o Senhor, né? Que ele era Deus, que ele era o Salvador. Então essa convicção, né, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Deus quer que a gente seja, de como Deus quer que nós conduzamos a nossa vida. É essa convicção, é estar naquele lugar, é obedecer. É estar no lugar de obediência. Estar no lugar, para mim, não é uma coisa física, mas é estar no lugar de filho que obedece à ordem do Pai. Essa é a igreja que cresce, essa é a igreja que prospera, essa é a igreja que o outro ao olhar vê Deus, né? Sim. É a igreja onde o mundo caído olha e pode ver Deus. É essa igreja que é instrumento de transformação nesse mundo. É isso que a gente começa a ver aqui agora no livro de Atos.
como que é interessante, né? Eu estava pensando aqui, seguramente as pessoas ali tinham pensado que tinha se acabado tudo, tinha terminado Sim. tudo, né? Que eles lá dentro daquele lugar, 120 pessoas ali, não deveria ser um lugar grande, que nessa época não existia lugares tão grandes assim, né? Para ter tantas pessoas. Imagina só para alimentar essas pessoas, tudo ali, esperando, aguardando, né? Eu vejo assim, que muitas vezes não precisa, Andresa, a algazarra, aquele, sabe, blá blá blá, de mostrar para todo mundo. Não, eles ficaram ali quietinhos, orando, seguindo aquilo que Deus mandou. Somente isso, não é verdade? É isso aí. Vamos continuar aqui então? Vamos lá. Verso 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isso é, campo de sangue. E Pedro perguntou: por que está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começamos no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Do que ele está falando aqui, Larry? Meu Deus. Andressa, como que é interessante, né? Olha só, o Pedro se levantou, começou a conversar e começou a pregar. Porque ele começou a falar da Escritura, o que a Escritura já tinha dito lá atrás. Olha só que coisa linda, né? Porque nessa época não tinha ainda, né? O que nós estamos hoje lendo. Mas ele começou a quebrar. Olha só, aconteceu assim. Lá o Davi falou já o que ia acontecer, né? E ele começou a pregar. Entre esses irmãos que estavam ali, um pouco mais de 120, né? Ele foi pregando e falando que o que tinha sido escrito no livro, né? Então, como é maravilhoso. Ao invés deles estarem reunidos ali, falando mal do Judas que tinha traído, ele está dizendo: não, olha, isso aqui estava escrito, estava escrito, exatamente. E olha, e eu fiquei até assim um pouco, Andresa, quando eu li, eu achei assim, até interessante, eu até nem pude conversar contigo sobre o tema, mas no final ele falou que ele participou, até... tomou parte conosco. Ele tomou parte conosco, quer dizer, ele estava no propósito. Olha só como que é interessante, né? Ele estava no propósito, quer dizer que foi usado, inclusive, por propósito daquilo que Deus tinha determinado. Ele tinha determinado. Como é maravilhoso, né? Ele já começou a ler as Escrituras e a falar o que estava na Escritura. Como o entendimento mudou, né? Sim, tu imagina assim, ó, o que nós, né, lá nessa história ficaríamos falando, né? Pô, Judas, aquele cara andou com nós, Andressa, comeu com nossa mesa, ele nos traiu, ele não sei o quê, sabe? Mas não, o Pedro, que era um cara que era para fazer isso, o que ele fez? Ele pegou e foi para a Escritura. Ó, já estava escrito, gente, então tá aqui, ó, estava escrito, já era para ter acontecido. Ele foi o propósito de Deus dele estar ali naquele lugar. Pedro se levanta e ele está falando da que soberania. Coisa maravilhosa, exatamente. Foi isso que ele falou, né? Ele teve participação, na minha versão, diz assim, ele teve participação nesse ministério. Meu Deus, sabe? E aí agora eles querem então, né, ele vê a necessidade, como Jesus tinha separado os 12 e um agora já não está mais ali,
e ele vê a Às vezes necessidade deles necessidade. escolherem. E ele, né, faz ali, tem que ser uma pessoa que andou conosco, né, desde lá de quando João Batista estava batizando até o momento agora ali. Uhum. E aí vamos continuar Vamos aqui lá, no verso continua, 23, isso. então. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolestes, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram o sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Olha só que maravilhoso, né? O que aconteceu? Eles entenderam ali entre eles que deveriam escolher. Mas o que eles fizeram primeiro? Aquilo que eu comentei antes, né? A primeira coisa que eles fizeram foi orar. Quer dizer, mudou completamente os nossos apóstolos, né? A primeira coisa que eles foram fazer foi orar. Olha, primeiro discutiram, olha, o que tu acha, Andressa, né? Nós devemos fazer ou não devemos fazer? Ah, devemos, mas então é o seguinte, já que nós achamos que isso é assim, vamos agora para a presença do Pai. Vamos orar, colocamos na mão de Deus e que Ele que vai decidir. É isso que nós temos que fazer, Andressa. Para que um ensinamento mais prático do que isso para nós, né? Entendemos que é isso, oramos primeiro e depois botamos em prática. Não é verdade? E esse costume, Andressa, eu queria que você falasse do costume de colocar os nomes, né? Porque eles escreviam. De lançar a sorte. Eles escreviam o nome na pedra, né? E botavam não dentro era algo de que um eles jarro. resolveram fazer ali É. aleatoriamente. Era um costume judaico isso, previsto na lei judaica de se fazer esse tipo de sorteio para escolher entre uma coisa e outra. Então eles estavam fazendo algo legítimo, Sim. algo que era comum para aquela cultura. Talvez para a gente hoje soe um pouco estranho, mas como assim vou fazer um sorteio, né? Soe assim uma coisa meio estranha até, mas para aquela situação ali, para aquele contexto histórico-cultural, era aquilo que tinha que ser feito, era assim que o judeu fazia as coisas, né? Era assim que ele fazia esse tipo de escolha. Mas lembrando aquilo que o Larry falou ali, né? Antes disso, eles oraram ao Senhor, dizendo para que o Senhor revelasse, né? Que aquele sorteio, na verdade, fosse a revelação daquilo que Deus daquilo fosse a vontade de Deus, né? Com um propósito para eles, exatamente isso. Então, que lindo, né? A gente entender e assim, Andressa, não só entender e aplicar isso nas nossas vidas, né? A gente de um tempo bom para cá, a gente vem fazendo isso, né, Andressa? A gente discute uma situação, discute uma determinada situação e a gente ora. A gente coloca na presença de Deus. Eu acho que todos nós devemos fazer isso. Tudo na nossa vida. Todos né? nós, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos fazer isso. Em primeiro lugar, a gente confiar em Deus. Entregar o nosso propósito para Deus. Porque é só Ele, é Ele que coordena, é Ele que faz, né? E nós aprendemos isso aqui, que é a primeira coisa, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente aprende aqui, que é muito interessante, que mesmo uma ação do inimigo na nossa vida, ela serve como propósito de Deus. Sim. O que aconteceu, né? Com o Judas, né? Então, às vezes você fica apavorado, brigando. Não, é um propósito de Deus. Aconteceu aquilo, esse inimigo agiu nas nossas vidas, foi exatamente porque Deus, entender a soberania de Deus, colocou. né? E é Ele que colocou. E é isso que nós temos que entender. Não é verdade, Andressa? Então, acho que resumindo, assim, a gente pode falar desse primeiro capítulo, assim, a igreja do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo, ele inicia e ele tem que continuar sempre assim. Primeira coisa, eles estão unidos em obediência, unidos em um propósito, unidos em oração. É uma igreja que não fica de braços cruzados, é uma igreja que sabe da sua responsabilidade, sabe das coisas que ela tem que fazer, como a atitude que a gente viu Pedro tomar aqui, juntamente com todos os outros. Então, nós temos
coisas que fazer, tem coisas que nós precisamos nos levantar e nós precisamos fazer. A igreja de Jesus precisa fazer isso sempre debaixo da oração, sempre debaixo da obediência. Então a primeira coisa que nos ensina aqui sobre como ser a igreja de Cristo é estarmos unidos, unânimes no mesmo propósito, em oração, buscando ao Senhor, vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, em obediência ao Senhor. Essa é a igreja que nós vamos ver que vai crescer, essa é a igreja que vai prosperar, essa é a igreja que permanece. Exatamente. Por isso que eu digo, André, até tá escritinho para mim não esquecer, né? Porque viver da maneira sincera, obediente e guiada pelo Espírito Santo permitirá o cumprimento do propósito dele acontecer nas nossas vidas. Essa é a grande verdade. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Deus vai cumprir o propósito dele, vai acontecer na minha e na sua vida. Amém, Andressa? Amém. Unidos. Unidos. Graças a Deus, nós estamos chegando no nosso final. A gente se prepara que a semana que vem o Espírito Santo vem com tudo, né, Andressa? Se preparem, porque tem maravilhas para nós aprendermos aí, tá bom? Eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Fechem os olhos, coloquem a mão no coração. Nós queremos te dar graças, Pai querido. Te dar graças, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos ensinado, Pai, cada dia mais a compreender e a entender os teus propósitos, Pai. E que através das nossas orações, o Senhor possa mostrarmos, Pai querido, o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos andar, Pai. Porque nós queremos saber do propósito do Senhor, Pai. Que o propósito do Senhor para as nossas vidas venha a acontecer, Senhor. Que o Senhor esteja nos dirigindo, nos dando sabedoria e conhecimento para chegarmos lá, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um daqueles que estão nos vendo, cada um daqueles que estão nos acompanhando, Pai querido, sobre as nossas vidas também, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, Pai. Nós te damos graças, pedimos a Tua bênção em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem para a sala.